galerinha do meu coração, bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso desse canal. Espero que você esteja gostando dos vídeos. E se você estiver gostando, não esqueça de comentar. Hoje eu tô um pouco congestionada, já faz uma semana que eu tô assim, então às vezes vocês vão ver um narizinho assim. Mas tá tudo certo, aqui tá chovendo, tá um clima maravilhoso. Hoje eu estou num cenário diferente, que eu estou na minha casa. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente também. Porque eu queria falar com vocês um assunto que é nicho, né? Qual nicho escolher? Qual área começar? Então esse vídeo é especialmente para você que não sabe o que fazer, ou você tá meio perdido, ou você não se encontrou ainda na engenharia, ou também para você que tá aí, não sabe. Talvez esse vídeo aqui, ele vai te mostrar uma outra perspectiva, uma outra forma de apresentar o seu serviço, tá bom? Então fica aqui comigo e vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu queria bater muito na tecla é sobre um nicho que ele é pouco... Não sei se pouco, né? Não posso generalizar todas as regiões, mas eu confesso que quando eu me formei eu não sabia que existia isso. Eu fui descobrindo aos poucos esse nicho, que é a parte de execução de obra de interiores. E para você pode ser uma coisa muito básica, que realmente você sabe disso, mas sempre soube, mas para mim não foi uma coisa tão óbvia. Quando eu tava na faculdade, eu não era uma pessoa que ia muito atrás das coisas, então na minha cabeça eu ainda pensava que execução de obras era casa, ou era prédio, ou era a parte de construções, né, tirar algo do zero. E quando eu me formei, eu também me vi assim com esse medo igual vocês, assim, gente do céu, não tenho nenhum conhecimento de executar uma casa, o que eu vou fazer da minha vida? Então eu não entendia essa variedade de nichos dentro da construção civil na parte de execução de obras. E um nicho que eu comecei a ver, e aqui em Maringá é muito forte, é a parte de execução de obras de interiores. E por que eu aconselho você, especialmente que está começando nessa área, né, ou que acabou de se formar, a entrar pelo nicho de execução de interiores? Vou te dar alguns motivos, não sei quantos, vou aqui falando. Então, o primeiro é que o risco, ele é baixíssimo. Então, quando você vai construir uma casa, você tem um risco de queda, você tem um risco de estrutura, de trincar, fissurar, de esquadro da casa, nível da casa, tirar todas essas coisas. Você tem 1 milhão de riscos ali. E isso pode te gerar medo, né? Então, vamos supor, você tirou o esquadro errado da casa. Aquilo dali vai aparecer um facão no seu piso. Quando você trata de obra de interiores, é muito difícil você ter que tirar o esquadro de um interiores, né? Ali das paredes de uma casa, porque já tá pronta, já tá levantada, já tá rebocada. Você vai trocar um revestimento, você vai trocar um piso, você vai trocar uma marcenaria. Então, assim, não tem risco de queda, porque as paredes internas geralmente são paredes de vedação, tá? Poucos os ambientes que são paredes estruturais, aí você nem vai mexer, né? Você nem vai demolir. Então, o risco de dar alguma coisa errada é muito baixo, tá? Então, assim, é muito bom para você que tá começando, porque você vai conseguir aprender muita coisa, você vai lidar com todas as atividades e você vai ter um risco baixo. Qual que é o risco de um interiores? Você, com luxo, né? Você tá lidando com materiais que são muito caros. Então, um revestimento baixo custo, você vai pagar ali, sei lá, você tem de 30 a 100 reais, 150. No luxo, pro alto luxo, a gente já tá falando de revestimentos acima de 300 reais o metro quadrado. 300, 400. Quando você tá lidando com mármore, você tá lidando com mais de 1.000, 2.000 reais o metro quadrado do mármore, tá? Você tá lidando com peças muito caras. Então, para isso, a sua mão de obra, ela tem que ser muito especializada. Só que, gente, mão de obra especializada, não que é fácil encontrar, mas você consegue saber aquelas pessoas que não têm agenda, sabe? Aquela pessoa que todo mundo fala, olha, quando alguém me fala sobre um pintor, vão me falar sobre aquela pessoa, mas ele não tem agenda.
Mas você sabe que ele é bom, você sabe que o preço dele é alto, sabe? Você pode procurar onde quer que você vá. Você quer descobrir mão de obra? Vai, por exemplo, Ó, eu começo a falar, começo a trincar tudo. Vai numa loja de tinta e conversa lá com o pessoal de tinta e pergunta indicação de pintor. Loja de materiais de construção, eles vão te passar pedreiro, mestre de obra e tudo mais. Então vai em lojas que vendem materiais, porque eles lidam diretamente com pessoas que compram aqueles materiais. Então você já vai descobrir. Então assim, quando a gente está falando sobre interiores, o risco de alguma coisa acontecer, ele é baixo comparado a uma casa. Mas você precisa saber que quando a gente trabalha com um padrão elevado, nós estamos trabalhando com materiais mais caros. E para isso a gente precisa de uma mão de obra mais especializada. Porque você imagina você pagar R$300 o metro quadrado de um revestimento e o seu azulejista fizer uma meia esquadria terrível. É terrível, né? Mas é bom o interiores, porque você lida com as atividades, você vai aprendendo, você tem ali um risco baixo, você vai acompanhando. Se começou a ficar ruim, você já dispensa, tá? E uma coisa muito boa é que você vai conseguir, né? Então, o segundo ponto, você vai conseguir parcerias mais fáceis. Então, quando você chega até um arquiteto, até uma imobiliária, um corretor, e você começa oferecendo serviços de construções sem nunca ter feito construções, dificilmente você vai receber alguma indicação. Porque a indicação, gente, ela tem um peso muito grande. Então, quando eu indico uma loja, quando eu indico um produto, eu carrego um peso daquele material sobre as minhas costas. Então, quando eu indico uma mão de obra, eu também carrego aquilo. Se eu falo que fulano é muito bom, só que ele vai lá e faz um serviço mal feito, aquilo lá vai respingar em mim. Por mais que eu tenha indicado, por mais que ele tenha feito um serviço muito bom pra mim e não ter feito tão bem com aquela pessoa, vai respingar em mim. Então, o peso da indicação, ele é muito alto. Então, quando a gente tá falando sobre obras de construções, a pessoa ela não vai indicar algo que ela não conhece o serviço, é difícil. Então, a parte de interiores, ele pode ser uma porta de entrada para você que quer ir para as construções. Você começa a executar, você mostra o seu serviço, mostra a qualidade de entrega, você mostra os processos, você fica fera na parte de interiores. E aí vai ser mais fácil a pessoa te dar uma execução de construções, porque ela já não vai estar pensando se você já fez ou não fez. Ela vai estar lidando com o seu interiores e ele é tão bom que a execução numa construção também vai ser. Então, a parte de interiores, ele pode ser uma porta de entrada para você crescer para obras maiores no futuro. Então, a gente falou sobre o peso. E agora, por terceiro ponto, que eu acho muito legal, que é a parte do portfólio. O interiores, você lida muito com a parte bonita da coisa. Então, você lida com um mobiliário, uma marmoraria, uma marcenaria, uma iluminação legal. Ó, vou espirrar. Então, você lida com as coisas bonitas, com a estética, com o final. Então, você vê a iluminação, a marcenaria, a marmoraria. E isso tudo conjunto, os móveis soltos, vai trazer um ambiente, coisa mais linda. Então, quando você vai executar um apartamento de luxo, um apartamento de alto luxo, esses novos que vêm prontos da construtora, quando você tira foto deles ali, você tem um portfólio maravilhoso que você fez aquilo. E não estou falando que é fácil, tá? Porque é cheio de detalhes. Você executar o luxo, o alto luxo, você tá lidando com automação, com elétrica, o acabamento precisa ter perfeito. Então você precisa saber fazer uma pintura de alto padrão. Pintura não é pintura em qualquer lugar. Pintura, ela é pintura. Ela pode ser uma pintura básica, ela pode ser uma pintura com acabamento especial. O que é esse acabamento especial? É você calafetar o rodapé, é você pintar a tabica, calafetar a tabica, é você cuidar das caixinhas, você fazer um tratamento das fissuras, das trincas, antes de fazer a pintura. E não é todo mundo que faz, não é qualquer pintor que faz, não é acabamento. E isso só o gestor de obra vai poder cobrar, porque você está familiarizado. Então, se você quer executar obras de alto luxo, saiba que existem esses detalhezinhos que fazem o alto padrão, que faz luxo, que você precisa saber fazer. Por isso que eu ensino isso no meu curso de gerenciamento de obras na prática. Eu ensino como executar obras de luxo.
que tem algumas especificidades, algumas coisas que numa obra, talvez um padrão normal, você não vai cobrar, porque você não vai pagar aquilo. Porque eu preciso pagar mais para calafetar a tabica. Eu preciso pagar mais para fazer o tratamento de fissuras. E não é todo cliente que vai aceitar pagar isso. E não é toda pintura que vai ter isso. Então, assim, a gente precisa saber explicar para o cliente essas coisas, coisas que podem acontecer, coisas que podem dar errado, coisas que podem aparecer futuramente e que isso tem um preço, né? Que isso tem um custo. No alto padrão a gente já nem tem essa conversa, porque tem que entregar com 100% de qualidade. Então a pessoa já está preparada para pagar mais caro, porque a qualidade é maior. Então, assim, não é que é fácil, é questão que são detalhes que você precisa ter um olhar técnico, que você precisa ter as estratégias desse olhar técnico mesmo de execução para você lidar com alto luxo. E aí, no final, você tem um portfólio que ele é muito agradável. Quando você vai construir uma casa, às vezes o construtor, aqui eu vejo muito, que eles constroem até a parte do interiores. E os interiores, eles não fazem. Então, se eles forem usar aquilo como portfólio, eles têm a fachada, eles têm a casa, mas o interno, ele tá zero, ele tá limpo, não tem muita coisa, não tem uma iluminação. Aí você vai lá e você entra com a iluminação, com a marmoraria, com a marcenaria, aquilo lá é transformado. Aquilo lá fica a coisa mais linda. Então, assim, o portfólio de obras de interiores, ele é muito bom. Você consegue fazer um portfólio mais rápido do que construções do zero, porque a duração dessas obras são menores. Você consegue ter um portfólio de chamar a atenção de algo, tipo assim, olha que coisa linda, uma coisa luxuosa, uma coisa de alto padrão. E você consegue também atrair mais pessoas para aquilo que você tem feito. Então, assim, se você não conhece a área de interiores, eu te convido a conhecer, porque é uma área muito legal, tem que gostar dos detalhes, não é para qualquer pessoa, ainda mais se você vai trabalhar com interiores de luxo e alto luxo, como eu tava falando aqui para vocês, são os detalhes que importam, é a limpeza da obra que você tem que ficar ali em pé, é a organização da obra, é você lidar com o condomínio, com o síndico, com as pessoas, você tem que dar uma atenção especial, a reforma de interiores tem coisas acontecendo todos os dias. Quando você vai numa construção do zero, às vezes fica lá aquela atividade por vários dias. E aí tá sujo, tem lá terra e tudo mais. Só que o interiores é diferente. Todos os dias tem uma atividade nova e você precisa estar lá, você precisa estar acompanhando e você precisa estar acompanhando os detalhes. Então, você instala um móvel dentro de um armário, onde vai acender isso, como que vai acender, é um sensor, então você lida com os acabamentos finais. E isso você precisa ter um olhar técnico, você precisa saber olhar isso, precisa saber executar essas coisas técnicas mesmo. Então, assim, hoje o vídeo é para você que não sabe qual área seguir, e eu aconselho que execução de obras de interiores é uma ótima área, você consegue muita coisa, você consegue cobrar bem, ainda mais se você vai para a área de luxo, pegar apartamentos de luxo, alto luxo, é uma delícia trabalhar com isso, fica a coisa mais linda e tem muita coisa para você aprender. Então, assim, vamos para interiores, é uma dica que eu dou. Eu sou especialista em obras de interiores e eu falo que é uma área que eu me apaixonei, porque eu tô lá dentro e eu vejo as coisas acontecendo e eu vejo o resultado final e a gente vai rápido e faz tudo. Então, me conta aqui se você trabalha já com execução de interiores, se você nunca tinha ouvido falar, se você já tá familiarizado, mas você trabalha com outra área, enfim. Me conta aqui que eu quero conhecer você. E se você gostou desse tipo de vídeo, me manda aqui e me fala também os próximos vídeos que você quer ver aqui. Então, um beijo e até a próxima.